Chamo-me Paulo Rodrigues, sou casado, sou polícia há 21 anos, fiz parte de um grupo de polícias que esteve ligado à investigação criminal e ao crime organizado durante 18 anos e meio e agora, por contingências da vida pessoal, entendi mudar de serviço. A vida que se levava não é própria de um ser humano normal, que pretende ter um relacionamento normalizado em termos familiares, que é o casamento, os filhos. As contingências da profissão e daquele desempenho retiravam, digamos, os poucos momentos de lazer que um polícia, mesmo normal, tem. Para além de começar a mexer com o aspecto psicológico, que por vezes se tornava já um pouco penoso, saber que, porventura, numa determinada época do ano, nomeadamente aquelas que mexem com as famílias portuguesas, as Páscoa, o Natal, o Carnaval, alturas mais festivas, ver os outros colegas ou outras pessoas que tinham outras profissões, poderem sair com as famílias de casa, irem até às suas terras de Natal, era impossível. Mesmo no dia-a-dia era quase impensável conseguir controlar os horários, poder definir se amanhã estava em casa, se não estava. De uma forma sumária havia um horário de escala, porque tem que haver de acordo com a lei, só que por contingências do serviço ela era alterada constantemente, ou porque se era necessário fazer vigilâncias, ou porque era necessário proceder à detenção de indivíduos que de forma continuada cometiam crimes mais gravosos, onde, digamos, punham em risco a vida humana, e ela, como fundamental que era, tornava cada vez mais incapaz de dizer que não a esse tipo de serviços. Ao final do dia e depois do serviço cumprido, quando vamos para casa, vamos com consciência que tudo fizemos para que o serviço corresse bem, muitas das vezes salvando muita vida humana. Não se ganha muito no tempo de descanso, porque acabas por estar ocupado de igual forma todos os dias, mas o sentimento do descanso, o pouco tempo se está, digamos, efetivamente em período de descanso, esse é compensatório, porque não se tem a preocupação de se pensar noutras coisas, desliga-se um pouco esse serviço, mas no fundo, em suma, acabamos por não ter outra vez tempo para a família. É um pouco a história do polícia português, que é o facto de não ter o tempo para a família. A família é garantidamente um pilar da sociedade, em qualquer sociedade e em qualquer sociedade a nível mundial, mas infelizmente a profissão de polícia em Portugal não tem outra situação que não o pouco tempo que tem é retirar do lazer da família. A sociedade, pelo menos tenho eu ideia, com conhecimento de causa, as pessoas de bem veem nos polícias os homens que os ajudam, que os protegem, e cada vez mais compreendem a função policial, dando aos índices de criminalidade que têm subido, infelizmente, principalmente os mais violentos nos últimos anos.
mesmo essas pessoas que acreditam nos polícias, que acreditam no serviço que eles desempenham, também eles, debaixo do estado de espírito, muitas vezes alterado por contingências da sua vida pessoal, muitas das vezes ao serem chamados a atenção por uma mera situação de trânsito, uma infração ao código da estrada, é no polícia que vão descarregar. Tem um problema em casa, a primeira preocupação que tem é libertar-se. E ao libertar-se, a primeira pessoa onde ele se vai libertar, se porventura for o polícia em matéria de serviço, é no polícia que vão descarregar. E digamos que o polícia, é o cesto, de forma nefasta, dos problemas que as outras pessoas têm na vivência deles no dia a dia. Deixo o peito e então ouvir um estalinho. Caso não ouça, está bom. É verdade que em matéria de serviço já fiz muitas vezes recurso à arma de fogo, nomeadamente na anterior situação que me encontrava em termos profissionais, e por mais do que uma vez, ao efetivar a utilização de forma lícita para responder a um ato ilícito contra um criminoso, disparei e, em resultado, 2 vezes eu retirei a vida dos seres humanos. Chegaram a um acidente que foi famoso na Avenida da Índia, onde morreram 5 jovens por uma tentativa de ultrapassagem de um comboio, designadamente por um jogo que passava na altura nas consolas. Esses jovens, ao tentar fazer a mesma coisa, em resultado morreram 5 jovens. Quando chegámos ao local, isolámos logo as artérias, pedimos os meios de socorro, nomeadamente as enfermeiras e as equipas médicas do INEM, e a determinada altura o colega da ambulância, o jovem estava prostrado com a cara para o sol, e a determinada altura, quando vai para ver os sinais vitais, vê que ele já não tem vida, e a determinada altura o colega, quando vai a virar o jovem para ver se ele tem carteira no bolso para a identificação, cai para o lado, de igual forma um pouco como o outro. O estranho é que, mais grave do que isso, é que aquele estava morto e era o próprio filho. Cento e 44, 58. Então, mas este semana mais pequeno, faz mais É o correio. 137, 183. Já está aqui no centro. O itinerário é ir lá embaixo à 24 de julho para a Avenida da Índia e vir para baixo. A prova aberta. Depois integras. Mas agora o este pessoal, depois quando aquilo se misturar, integram a coisa. O outro deram 5 horas a mais. Não deram 5 horas, deram 5 horas, tempo limite na prova. Há da prova. 5 e 2. 5 horas é para toda a prova. 3 horas a mais. Mesmo estes da prova aberta. 3 horas a mais. Até às 5 horas já acabou. Estás a ficar bem chupado, não é? Mas está, olha, na secretaria. De forma genérica, todo polícia que hoje executa essa profissão em Portugal, é daquilo que eu posso falar mais concretamente, conheço alguma realidade dos outros países, mas em Portugal todo ele está sujeito a esse tipo de atitude. Por muito que se tenha formação, por muito que se tenha acompanhamento, quer psicológico, quer em termos de formação académica,
quer em termos do pilar que é a sociedade e a família, é muito complicado ser polícia hoje em dia em Portugal. E são milhentas as situações que poderiam levar a essa situação. Falamos no aspecto financeiro, no aspecto de descanso, no aspecto de lazer, relativamente à família, mas acima de tudo o stress da profissão. Para um polícia as 24 horas do dia, como eu costumo dizer, não chegam. Não chegam. Nós vivemos e trabalhamos muito mais que as 24 horas do dia, porque muitas das situações e das ocorrências policiais, em termos de resolução, são gravosas. E aqueles momentos, sejam minutos, sejam horas, em termos de resolução do serviço, a equivalência para o estado de espírito do ser humano, nomeadamente daquele polícia, é muito complicado, são muito mais horas. E depois, o cidadão normal, como essas situações não ocorrem todo o dia, se tiver máculas, se ficar resíduos, no dia a seguir consegue libertar, ou se passar umas férias, ou se passar um fim de semana, consegue-se libertar daquela situação. As polícias são de tal forma tão seguidas em círculo, muitas das vezes coloca o efeito de bola de neve, que nunca muitas das vezes consegue libertar-se dessa situação. E depois cria uma amarra dentro dele próprio, e depois começa a provocar o primeiro isolamento, até que chega ao ponto de cometer o suicídio. Então vamos ver se conseguimos ganhar o Porque o conhecimento da dificuldade que eles têm já ocorre muitas das vezes na parte final, ou seja, quando aquela mente humana, aquele ser humano, já não consegue esconder, já que se começa a denotar, ou por ausência do sorriso, ou por dificuldades de relacionamento, quer com os colegas, quer com a família, as faltas ao trabalho, a questão de muitas das vezes dizerem qualquer dia vou-me embora desta vida que estou farto, a utilização muitas das vezes, ou mexer, ou brincar com a arma na questão do polícia, quando se mexe muitas das vezes com a arma, denota efetivamente, para quem tem algum conhecimento, algum rigor científico sobre a parte psicológica, ou alguns conhecimentos por razoabilidade de serviço, que era o meu caso, consegue-se verificar que o colega tem já, ou denota já, algumas carências em termos do equilíbrio psicológico. E quando se começa a notar, já deixou máculas. E aí é que é o problema. E muitas das vezes é conseguir chegar, digamos, ao colega antes de ele cometer o suicídio. Se me perguntar a mim diretamente se faço parte desse efetivo, ou dessa estatística, ou da probabilidade de, em resultado do meu serviço e das contingências da vida policial, poder levar ao suicídio, de uma forma sumária e em consciência, estando neste estado que estou neste momento, digo não, obviamente. Se me fizer a mesma pergunta amanhã, dificilmente lhe respondo, se calhar porventura, com a mesma resposta. É muito difícil. Ou seja, em suma, é garantidamente possível que qualquer polícia, mais uma vez eu repito, qualquer polícia que desempenhe essa função em Portugal esteja sujeito ao suicídio. Sendo eu polícia, garantidamente faço parte desse número e é suscetível disso acontecer.